Olá, boa noite, seja bem-vindo à live do Instituto Mudita. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Tem gente que vai acompanhar a gente aqui ao vivo no Instagram, tem gente que vai assistir depois no IGTV, então seja bem-vindo. Eu espero que mais nessa live a gente possa trazer mais reflexões, insights, coisas que possam ajudar você na sua carreira e também no seu negócio. Então vou começar aqui me apresentando para quem está chegando pela primeira vez nas nossas lives. Eu sou a Luana Passi, sou fundadora do Instituto Mudita e o meu propósito é diminuir a solidão de empreendedores e líderes. E com esse meu propósito, eu trabalho dentro do Instituto Mudita, apoiando empreendedores e líderes a potencializar toda a sua atuação para alcançar os seus objetivos futuros, gerando mais impacto positivo nas suas carreiras e também nos seus negócios. Dentro do Instituto, a gente desenvolve esse trabalho através de mentorias, consultorias e também jornadas, aplicando presencial ou 100% remoto e ao vivo. Hoje o Instituto atua em 3 pilares principais, que é o pilar das relações humanas, eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com o líder, com o liderado, com o sócio, com o sucessor, com o cliente. Então todos os campos de relações humanas, a parte da cultura organizacional, que é o segundo pilar, e o terceiro pilar, que é inovação e criação de novos negócios. Hoje aqui a gente vai falar sobre um tema que envolve um pouquinho de tudo isso, que é um tema super importante, que é o olhar estratégico. Ele faz diferença na crise? Qual a importância de ter um olhar estratégico? Independente se eu sou empreendedor, independente se eu sou líder, qual a importância da gente ter um olhar estratégico quando a gente fala do nosso negócio, da nossa carreira e principalmente em momentos de crise? Estou vendo que entrou várias pessoas aí, Lília, Henrique, Rodrigo, pessoal da Cenária também, que hoje são os nossos parceiros aqui que vão participar da nossa entrevista. Sejam bem-vindos a todos. Daqui a pouquinho eu estou trazendo já a Cenária aqui para o nosso bate-papo. Antes disso, eu quero falar um pouquinho deles. A gente vai entrevistar hoje o Eduardo e a Patrícia, duas pessoas que eu tenho um carinho imenso. São dois empreendedores assim de muita determinação, de muito companheirismo, uma relação de sociedade muito saudável, com todos os desafios que todo mundo que tem sócio sabe que tem, mas que eles constroem de uma forma bastante saudável. Eu tive o prazer de vivenciar um pouco mais a Cenária de perto, quando em 2019 a gente desenvolveu um trabalho olhando para a parte estratégica, né? Criando esse olhar estratégico para o negócio, olhando para essa questão de criação e inovação de modelo de negócio. Então, como eu olho para o negócio e eu entendo esse meu cliente, eu gero mais valor para esse meu cliente. E a gente teve essa experiência em 2019 de desenvolver esse trabalho Cenária junto com o Instituto Mudita, e foi maravilhoso. E aí de repente veio uma crise de 2020 aí, essa crise que todos nós estamos vivendo. E eu quis trazer eles aqui para conversar um pouquinho e saber o quanto a construção de olhar estratégico ajudou eles de fato na crise. Então a gente vai falar de mundo real, né? Compartilhar aqui um pouquinho o que é o mundo real mesmo do empreendedor, com empreendedores reais, empreendedor do dia a dia, é isso mesmo. Então vou chamar o Edu e a Paty. Tô vendo que a Leila chegou. E Leila, beijo, saudades de você. Tem o Rodrigão aí também. Sejam bem-vindos. Eu espero que a gente possa aqui contribuir bastante para agregar com vocês. E também podem tirar dúvidas. Façam perguntas que tudo que a gente puder responder, a gente vai responder com o maior prazer. Deixa eu trazer aqui os convidados de hoje. Vou trazer aqui com a Cenária o Edu e a Paty. Né, gente? Época de pandemia, com 2 pessoas na live, então eles vão estar aqui hoje de máscaras para conversar com a gente. Então eu espero que a gente consiga um bom som aí para que eles tenham. Oi, tudo bem, Edu? Tudo bem, Paty? Tá ótimo, eu já tô vendo vocês. Vocês estão me vendo? Gente, Lu, Sim, tá ótimo, viu, Edu? Não precisa mexer mais não, tá ótimo, a câmera tá perfeita. tem gente que não está ouvindo aqui agora. Pera aí. Você tá me ouvindo? Fala aí, Deixa eu mudar. fala aí. Tá me ouvindo? Nossa, tô te ouvindo super mal. Super baixo, deixa eu pôr meu fone. Só um minutinho, Estava gente, te uma ouvindo questão bem até técnica. agora. A gente entrou, ficou ruim. Então, calma aí, que eu vou pôr o meu fone. Vamos ver se vai ficar melhor. Opa, Não, eu vê se acho que o fica melhor problema é aqui. agora. Posso pedir para você Você me consegue chamar me de novo? ouvir? Posso, sai e eu chamo de novo. Pode ir, Edu. Então, gente, só uma questãozinha técnica aqui, peço paciência aí de todo mundo, mas vai valer a pena, vocês vão ver que eles têm bastante coisa aqui para compartilhar com a gente.
Só um minutinho que eu vou chamá-los novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Se algum de vocês puder aí escrever para falar se está me ouvindo bem, para saber se é uma coisa aqui ou se é lá com o Edu, se ele está me ouvindo. Leila, Rodrigão, se vocês puderem digitar aí se estão me ouvindo bem, porque de repente eles me falam aqui se é comigo ou com o Edu. Tá conseguindo, Edu? Fala agora, Lu. Tá me ouvindo bem agora? Agora eu tô no fone vai, mas quando eu tiro o fone, o telefone fica mudo. Então vocês vão ter que fazer, dá para fazer um fone para cada um aí? É. Vai. Não, eu tá divide aqui, põe metade. Gente, tecnologia é isso. Agora eu te ouço! Oba! Eu falo que a tecnologia é o que nos dá o banho, né? A gente gasta mais tempo entendendo a tecnologia do que falando de relacionamento humano, de estratégia, de cultura e tudo mais. Ó, o pessoal tá vendo aqui, ó, você está bem, eles estão baixinhos, então vocês vão precisar só falar alto para conseguir ouvir. E caso algum de vocês que estão nos assistindo não estiver conseguindo ouvir, escreve aí, porque aí a gente vai se adaptando aqui, tá bom? Então o Henrique disse que vamos está fazer bom. um teste. Aqui Eduardo falando, Aqui é a Paty falando. Oi, turma. Eu tô te ouvindo muito bem. Eu tô ouvindo muito bem, tá bom? Então vamos Bora lá? Bora lá. Então vamos. Tecnologias vencidas, agora vamos pro nosso bate-papo. Então eu estava aqui começando a falar com eles, apresentando um pouquinho de vocês dois, assim, apresentando só a nossa conexão. Porque eu gosto que cada um se apresente, porque nada melhor do que nós mesmos falarmos de nós, né? Então eu vou pedir para começar aqui cada um falando um pouquinho de quais são os papéis, né, que vocês desempenham aí no mundo. E quando a gente fala de papéis, é como ser humano, como empreendedor, como profissional. Então cada um pudesse apresentar um pouquinho aí para o pessoal que está nos assistindo. Tá. Eu sou a Paty, tenho aqui a Cenária em sociedade com o Edu. Eu amo o que eu faço, a gente dividiu bem aqui as coisas na Cenária. O Edu, ele toca a parte comercial e de criação, e eu toco a parte de produção e administrativo. Eu sou o policial mau e o Edu o policial bom, tá? Eu falo que nas empresas a gente sempre precisa do equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Mas ela fala isso, mas ela não é nada de mal, tá bom, gente? Nada de mal. Não é, Edu? Nada de mal. Pelo contrário. Isso daí é uma máscara, viu, Paty? Depois a gente conversa disso. Vai lá, Edu. A Paty já falou de mim, poxa. Bom, enfim, sou um designer, sou um apaixonado por desenho, por arte, por música. E sei lá, recentemente, ou em algum momento da jornada aí da Cenária, eu descobri aliás, foi até antes da Cenária, mas descobri um talento de vender, né? Eu sempre fui um cara de criação, sempre fui um cara de estar na frente do computador, desenhando, rabiscando, e descobri que eu curtia, né, usar a minha habilidade de desenhar para vender as coisas que eu criava. Então, isso foi muito legal, unir esses talentos, né, de sei lá, saber conversar com as pessoas e envolver as pessoas numa conversa e num enredo, né, e usar a parte gráfica também, de saber desenhar para vender os produtos que a gente vende aqui hoje, né. Então, a minha missão hoje na Cenária, e já há alguns anos, é realmente de vender, né, de levar a Cenária e a imagem da Cenária e tudo que a gente faz e o nosso propósito para os nossos clientes. Perfeito, Edu. E você falou de uma coisa muito interessante, que é a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida, né, outros talentos que já existiam com a gente, mas a gente não enxergava assim com clareza, né, que pertenciam a gente, como usar tudo isso, né, e como é bom quando a gente se conecta com isso, que a gente consegue levar muito mais valor para o nosso próprio negócio. Isso daí dá até um tema de uma outra live, mas aí eu vou deixar para outra live, que hoje a gente tem muita coisa para falar aqui. E antes de entrar do nosso assunto, olha, o Zé tá lá, pessoal da Mi Market, que legal. Oi, Zé, tudo bem? Que bom que você tá aí. Se vocês verem gente conhecida, pode também falar aí. O Zé é conhecido dos dois aqui, muito bom, dos três. Eu queria perguntar para vocês assim, até para o pessoal entender um pouquinho mais da Cenária, como que vocês dois se conectam como empreendedor, assim, que momento que rola essa união
do Edu e da Paty se verem como uma possibilidade de sócios, né, e virem com essa jornada aí já super consolidada de sociedade. Olha, eu e a Paty, a gente trabalhou juntos, né, numa outra empresa de cenografia há muitos anos atrás, de 90, sei lá, não vou falar datas aqui para não, né? Não declarar a idade. Acho que a gente precisa declarar a idade, mas a gente trabalhou por muitos anos juntos. E durante esse tempo que a gente trabalhou juntos nessa empresa, a gente sempre teve uma relação muito legal e sempre tudo que a gente fazia juntos dava muito certo, assim, né? Foi uma sintonia quase que instantânea, assim. E, e aí a gente, poxa, a gente encontrou um momento onde a gente viu que dava para fazer algo diferente juntos, né? Trabalhar com as pessoas que a gente gostava, a gente falava muito disso no começo, né? A gente quer reunir um grupo bacana, quer trabalhar com as pessoas que a gente gosta e resolveu encarar, assim, foi meio, eu confesso que não foi muito não teve muito planejamento nisso não, Lu. Na verdade, eu não saí dessa estrutura para empreender, eu saí dessa estrutura porque eu queria mesmo dar um tempo. Fui fazer uma viagem, fiquei uns meses fora e quando eu voltei, a Paty já estava com uma ideia na cabeça, já tinha uma estrutura em vista e foi meio rápido assim. Quando a gente viu, a gente já estava montado na cenária e trabalhando. A gente pode dizer do que teve primeiro uma conexão emocional, né, uma conexão de relacionamento humano, para depois vir uma conexão mais prática de objetivos, do que vamos fazer, o que queremos daqui para frente. Foi mais ou menos isso? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso, Lu. Eu acho que, no fim, negócio, né? Primeiro, assim, tocar sozinho um negócio é muito difícil. Você precisa. Quando a gente precisa de alguém, eu acho que tem que bater muito, né? O santo, as ideias, os desejos, os sonhos. Acho que tudo tem que estar muito alinhado para que dê certo, né? E acho que deu, né? São 14, estamos indo para ano que vem aí para 15 anos de cenário. O Zé colocou assim: vou contar um segredo aqui para vocês. Estou até com medo, nem vou ler, viu, Zé? Dependendo do que você por aí. Pergunta para o Edu onde está o Oli. Não sei o que ele quer dizer, entendeu? Mas está aí o comentário do Zé aí. Edu, me fala uma coisa, Edu e Paty. Quando a gente começou um trabalho lá atrás, né, em 2019, que momento que era o momento que a Cenária vivia lá? Por quê? Quando a gente está falando da importância do olhar estratégico na crise, a gente quer olhar exatamente para isso. Como que era antes, né, de viver a crise? O quanto os preparos, né, de você construir um olhar estratégico para o seu negócio fazem realmente diferença na crise? Porque eu acho que mais do que a gente, como consultor, de falar tudo, é o empreendedor, na prática, mostrar o que de fato muda ou não no negócio, né? Eu acho que esse é o valor real, né, de qualquer entrega. Então, eu queria saber um pouquinho... Aí, o Zé mandou um beijo. Eu queria saber um pouquinho, assim, antes. Vamos pensar lá atrás. Antes de vocês chamarem o Instituto para a gente olhar essa parte estratégica de negócio, de criação de valor para o cliente, como que estava a Cenária naquele momento? E por que despertou esse interesse de falar assim, putz, preciso começar a olhar para isso que eu não estou olhando dentro do meu negócio? Olha, Lu, a gente veio aí em 2019, a gente vinha de alguns anos legais, assim, sabe? De empresa crescendo, e principalmente de uma satisfação muito grande dos clientes com o nosso trabalho e com o nosso atendimento, né? E a gente começou a vislumbrar, escalar o negócio, né? A gente queria crescer, a gente queria ter uma fábrica melhor, a gente queria, sei lá, aumentar enfim, aumentar a infraestrutura para poder, talvez não atender mais, mas atender cada vez mais de perto cada cliente, né? Não aumentar o número de clientes, mas crescer dentro dos clientes que a gente já tinha e que já tinham uma identificação com a gente, né, com o nosso trabalho. Então, o momento era esse, a gente estava voando, crescimento na casa de 2 dígitos ao ano e investindo muito na empresa, né? E
Então, essa era a fotografia de 2019, a gente chegou a, a investir numa estrutura maior, né? Enfim, mudamos para uma fábrica que era a fábrica dos nossos sonhos há alguns anos, estruturamos tudo, realizamos acho que 3 ou 4 jobs, e aí pintou a pandemia, né? E aí foi em março, quando pintou a pandemia, e nós tivemos todos que, enfim, mandar as pessoas para casa e fechar as portas, e tivemos contratos cancelados, enfim, e toda a história triste que todo mundo já conhece há alguns meses, né? Isso, e antes da gente falar desse baque, né, porque teve esse baque, acho que é importante estar trocando essa experiência, porque assim como você, muitos que estão nos assistindo ou vão nos assistir também foram de mercados, assim, de um impacto absurdo, né, de realmente desestruturar, alguns fecharam, outros tiveram que repensar a estrutura do modelo de negócio inteira, outros tiveram que se unir a outras pessoas, porque senão o negócio realmente não ia sustentar. Eu queria abordar alguns temas, aí a gente vai entrar nessa questão do hoje, né, do pós-pandemia. Mas lá atrás, quando a gente fez esse trabalho de visão estratégica, de negócio e criação de valor para esse cliente, entendeu? A dor que vocês tinham para buscar esse olhar para o comercial, esse olhar para enxergar o cliente muito mais no centro do negócio do que necessariamente lá mais para o fim, qual que era a dor de vocês naquele momento, Edu? Lu, o que a gente fazia, né, no departamento comercial, principalmente, que era o departamento que eu, num certo momento da cenária, resolvi assumir e tocar, era que nunca fui eu nunca estudei vendas, eu nunca fui um cara de vendas, eu não tinha, dentro da meta que a gente tinha, que era crescer, escalar o negócio, eu não tinha conhecimento para trazer o comercial junto, né? O que eu preciso? Teve um momento que eu contratei, enfim, eu atendia sozinho os clientes, né? Teve um momento que eu contratei atendimento para me ajudar, comercial e tudo mais, mas qual é a rotina de um departamento comercial? O que a gente tem que olhar todo dia para saber se está dando certo? O que a gente precisa exigir das pessoas todo dia? Como que a gente precisa falar com as pessoas para fazer andar e poder chamar realmente esse grupo de pessoas de um departamento comercial, né? Porque até então a gente fazia tudo como pura intuição, né? E dava certo. A gente não estava totalmente errado, mas eu não tinha nenhuma métrica, eu não tinha como medir o quanto esse trabalho estava sendo efetivo, a não ser pelo número de jobs que entrava na casa, entendeu? Entendi. O que eu costumo falar muito, Lu, desculpa, é que Não, fala. antes de conhecer você, a gente era meio míope. A gente enxergava alguma coisa, mas não sabia o que estava enxergando. E depois que você apareceu na vida da gente colocou um óculos assim, e tudo começou a ficar muito claro, sabe? Entendo. E é exatamente nesse ponto que a Paty trouxe, que o Edu trouxe, que a gente começou um processo de construção de um olhar mais estratégico para esse negócio, para trazer essa clareza, né, que a Paty usou aí até uma analogia para exemplificar. E aí foi muito interessante que a gente envolveu as lideranças nesse processo. Isso. E como foi para vocês essa questão de repente, trazer as lideranças juntos para olhar a estratégia do negócio que estava sempre mais só nos sócios? Como foi essa sensação de compartilhar e fortalecer a liderança para ela vir junto também dentro desse processo? Olha, quando a gente partiu para fazer esse trabalho no comercial, como dita, não foi, no fim a gente viu que não era uma coisa a se resolver só no departamento comercial, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi realmente trazer outras lideranças do negócio, né? Então de atendimento, de produção, de criação. Então a gente trouxe todas as peças-chave do negócio, primeiro para entender qual era o nosso desejo de futuro, né? O que a gente queria para o negócio. E aí a gente precisou entender as potencialidades de cada uma dessas peças, né? Para entender como tudo isso se encaixava dentro do desejo da gente,
dentro do que a gente entendia que era o que a gente tinha que levar de cara da Senar, né? Como mostrar a Senar para o nosso cliente, para o nosso mercado, através do produto que a gente vendia, né? Que num primeiro momento é um projeto e depois ele se materializa através de um cenário, de uma construção qualquer que a gente faz. E a gente, desculpa, a gente tem, tanto eu quanto o Edu, a gente tem uma característica de cuidar muito do que a gente está fazendo. E essa característica às vezes atrapalha um pouco, né? Porque você quer cuidar, você quer fazer, e aí você não pensa em como treinar uma pessoa para poder fazer o que você faz, para você poder crescer o seu negócio. Aí entra o olhar do empreendedor, né? Que a gente tinha, mas não sabia usar. Sabe, a diferença grande entre o delegar e o delargar, né? Tem uma diferença aí nessas duas palavrinhas. E a gente conseguiu, você fez a gente entender direitinho esse processo de como fazer isso, porque você acha que você está cuidando, mas na verdade você não está, né? Você não pode fazer sozinho. Você tem que fazer com que a equipe seja uma extensão de você, né? Exatamente. E é uma linha tênue, né? É muito fácil a gente tentar segurar com as rédeas tudo na nossa mão, porque a gente quer a garantia da entrega, né? De manter a entrega do que a gente se propõe a fazer no nosso negócio. E ao mesmo tempo a gente sabe que é importante fortalecer a equipe, a gente sabe que a equipe precisa vir junto, até porque o negócio cresce e chega uma hora que a gente não dá conta mais de fazer tudo sozinho, né? Então, o quanto é importante. Mas para isso, é muito necessário que essa liderança faça parte das discussões, né? Porque é muito difícil você pedir para um líder para que ele faça o que você precisa que ele faça, no nível de qualidade que você deseja, sem você oferecer para ele a possibilidade do olhar do todo, né? Porque qual é a vantagem do empreendedor? Ele tem um olhar sistêmico, ele tem um olhar do todo. Aí o outro nunca vai conseguir fazer na quantidade que vocês estão fazendo se você não permite ele ter o olhar do todo, né? Só que claro que isso não é, simplesmente vem aqui que você vai entender a empresa toda. Se a pessoa também não estiver preparada para receber essa informação, Exato. ela pode fazer mau uso dessa informação, né? Ela pode jogar contra e não a favor. Então, a importância disso ser construído, né? De ser aos poucos e ir construindo com a equipe. O Zé até colocou aqui que ele fez uma participação. Ele falou o seguinte: uma das coisas mais difíceis do empreendedor empresário, que a gente estava falando dessa questão de delegar, né? E ele colocou aqui, achar as pessoas-chave e difundir os seus talentos. Perfeito. É realmente desafiante. E tudo começa com uma boa contratação, né, gente? Eu sempre falo isso para os empreendedores. Você tem que primeiro contratar muito bem contratado. E é uma das coisas que a gente gasta pouco tempo, né? Geralmente o empreendedor está lotado de trabalho, e aí ele precisa, quando o negócio já está num furacão, aí ele chama qualquer pessoa sem uma boa seleção, sem um alinhamento de propósito, sem um alinhamento de valores, e aí depois ele reclama que o talento não acompanha a organização, né? Eu sempre falo que não existe pessoa errada. O que existe é a pessoa na cultura errada, executando o papel errado dentro da empresa. Então, é nosso papel como empreendedor selecionar muito bem as pessoas que vêm para dentro da organização. Mas isso só foi um adendo aqui do comentário, mas vamos voltar à questão dessa visão estratégica. Então, teve essa visão estratégica e teve envolvimento da equipe. E aí, de repente, o mundo mudou, né? Vocês estavam caminhando lá, fazendo seus trabalhos de gerando mais valor para o cliente, construindo uma relação mais forte, trabalhando com comercial estruturado, com uma liderança mais ativa dentro do negócio, mais protagonista. Só que simplesmente o cenário ele mudou completamente. Não só para vocês, para o universo como um todo, mas no caso do mercado de vocês, é um dos mercados que foi mais atingido e que inclusive continua ainda atingido, né? Que continua aí tendo várias restrições e possibilidade de trabalhar. Para quem não conhece a Senar, ela é do mercado de cenografia para eventos corporativos, então, ou seja, ela depende muito do mercado de eventos, que é um dos mercados, assim como o turismo, que foi mais afetado. E aí eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto, Edu, só que eu queria que a gente voltasse lá atrás e pensasse um pouco como que foi para vocês, depois de construir esse olhar estratégico, receber essa primeira informação, esse primeiro baque. Como foi para vocês, como vocês acolheram isso dentro da empresa? Olha, Lu, os primeiros dias
foram meio assim, tinha muita gente falando, né? A gente recebendo ligações de parceiros, de fornecedores, e aí, então, e as notícias na TV ainda também não davam para a gente, enfim, tinha todo tipo de ideias, né? Ah, não, daqui a 2 meses a gente está trabalhando, ah, não, isso vai durar X meses, enfim, a gente não, como a gente não sabia até onde isso podia se arrastar, imediatamente a gente estabeleceu o nosso limite, né, para a situação. Perfeito. Então, assim, Que é o cenário pessimista. Vocês construíram o cenário pessimista. Ó. Eu fui para o cenário que eu mais consigo ir até aqui. Exatamente. Eu fui para o cenário mais pessimista possível e a gente desenhou e a gente fez como a gente faz para o nosso cliente, né? A gente criou um cronograminha de trás para frente e mês a mês quais são as atitudes que a gente tem que tomar caso o mercado não volte, caso a gente não esteja faturando, caso os eventos ainda estejam sendo cancelados. Então, eu acho que sei lá, talvez no primeiro mês de pandemia, a gente já tivesse com esse planejamento pronto. Então, depois de 30 dias que a gente fechou o escritório, que eu acho que foi 19, 20 de março, alguma coisa assim, depois de 30 dias, a gente já tinha um plano de ações para os próximos meses do que a gente ia fazer. Maravilhoso. Enfim, porque o que a gente viu de cara é que a situação era grave, porque nós tivemos contratos cancelados, nós tivemos clientes que já tinham pago o evento, querendo receber o dinheiro deles de volta, nós tivemos todo tipo de situação. Então, planejamento nesse primeiro momento foi, assim, essencial para a gente se dar conta de que, poxa, temos um problema pela frente e a gente tem que saber o que fazer conforme o tempo for passando e os nossos recursos forem diminuindo, né? Sim, sim. E o caminho que vocês traçaram é um caminho que eu sempre sugiro para os clientes. No caso de um momento de crise, desenha cenários, né? O cenário extremamente pessimista, o cenário otimista, entendeu? O meio termo, para que aí você possa criar planejamento e estratégia em cima de cada um. E aí vocês conseguiram, digamos, estruturar um plano. Não quer dizer que aquele plano vai ser aquele plano do começo ao fim, ainda mais num cenário como esse, que ele muda diariamente. Mas é pelo menos uma diretriz, uma base para tomada de decisão mais acelerada, né, Edu e Paty? Eu acho que assim, plano para o que a gente está vivendo não existe, né, Lu? Não. Eu acho que não existe uma solução também única para as empresas, para o mercado, para as pessoas. Eu acho que principalmente no nosso mercado, as estruturas das empresas são muito diversas, né? Não existe um padrão estrutural entre as empresas de cenografia, até entre agências e até os fornecedores também. Então a solução não é a mesma para todo mundo. E a gente não sabe o tamanho desse furacão que atingiu a gente, né? Então, eu acho que o que deixa a gente, não vou dizer tranquilo, mas não entrar em desespero nesse momento é exatamente saber o que fazer a cada checkpoint que a gente for alcançando, né? Meio como videogame, né? Passou um mês, mais uma fase. Passou outro mês, mais uma fase. Exatamente. Por mais que a gente não consegue ter certeza, né, da efetividade daquele plano, a gente precisa do plano para nos organizarmos internamente. O ser humano precisa, né, disso. E é muito interessante porque se a gente for ver de uma forma simplista, nenhum plano tem certeza que ele vai acontecer, até nos cenários positivos, né, nos cenários otimistas. Ele também vai mudar. Então, também é uma forma da gente começar a olhar que qualquer planejamento, ele precisa ser flexível. Ele precisa estar em constante percepção do que está acontecendo no meio externo e se ajustar constantemente. Né? Eu acho que isso também está nos ensinando a ser mais adaptável, mais maleável, flexível para lidar também com situações adversas. Tudo bem que não precisava ser uma situação tão difícil, né? A gente podia ter aprendido do jeitinho mais light. Mas a gente também vai sair um outro nível de empreendedor. Eu falo que todo mundo que está passando essa crise vai sair um outro nível de empreendedor, com um nível de flexibilidade muito maior para lidar com essas situações. E agora me fala um pouquinho como que foi
ter uma liderança mais estratégica no momento que vocês se depararam com essa questão da epidemia, do fechamento do mercado e tudo mais? O quanto facilitou ou não eles terem um outro olhar para o negócio na hora de ter que tomar essas decisões mais rígidas, né? Mais rápidas e assertivas para lidar com o que estava acontecendo do lado externo? Eles, você diz a equipe? A liderança e a equipe. Então, eu acho que eles também, de alguma maneira, se sentiram mais seguros, né? Eu acho que uma coisa que eu e a Patrícia sempre fizemos foi ser muito transparente com todo mundo. Então, sei lá, acho que passado uma semana da pandemia, talvez um pouco mais, talvez mais alguns dias, a gente reuniu toda a equipe, né, numa chamada virtual e contamos, inclusive, para eles qual era o plano e quais eram as etapas do nosso plano, né, o que ia acontecer tempo a tempo, até para que pessoalmente eles pudessem se preparar também, né, Lu? Porque eu acho, sei lá, eu acho, como eu disse, não existe uma solução única, né, mas teve muita gente, né, que optou por fazer a redução de salário, a redução de jornada. Talvez isso tenha sido, né, para os colaboradores e as famílias um alívio, porque, poxa, pelo menos eu não estou desempregado, mas, olha só, lá no começo eles falaram em 3 meses, né, de Pandemia. de pandemia, e, poxa, Já virou um ano, já. A gente já sabe que já vai durar mais de um ano, né? Então, assim, as empresas que optaram por reduzir jornada e salário, imagino que hoje elas devem estar com um problemão, né? 13º para pagar agora no fim do ano, inclusive. E talvez essas pessoas esses colaboradores, talvez eles permaneceram por muito tempo numa zona de conforto que não sei se é legal, entendeu? Porque muita gente, a gente vê, né, enfim, amigos e tudo mais, muita gente realmente se reinventou, né? E eu acho que grande parte das pessoas que trabalham com a gente também acabou se reinventando, entendeu, Lu? Então, assim, num primeiro momento, eu acho que eles se sentiram seguros, porque a gente também fez um planejamento com eles, mas envolveu eles, né, no processo, ou seja, trouxe a transparência para eles também se sentir, porque a transparência, porque muitas vezes o empreendedor fala assim, putz, mas eu vou ser transparente com eles vão ficar apavorados, entendeu? Porque eles vão entender um cenário que pode ser crítico. Agora, se você vem preparando a sua liderança para ele também ter um olhar mais empreendedor, ele não se assusta tanto com um planejamento, com uma visão crítica no momento desse. Porque ele já sabe mais ou menos o que está acontecendo no negócio. Ele mesmo já tem uma previsão de que vai ter que ter um planejamento mais crítico, uma atitude mais radical dentro de um cenário desse. Faz sentido, Exato. Edu? Total sentido, Lu. E uma grande preocupação que a gente tinha, né, dentro desse planejamento era não deixar as pessoas desamparadas no sentido de, poxa, eu não quero chegar num ponto de estar tão descalço de não ter como pagar os direitos dessas pessoas, fazer a rescisão dessas pessoas. Então, exatamente por isso a gente foi muito transparente, muito claro com todos desde o começo, entendeu, Lu? E é lógico que chegou um momento que a gente teve que executar uma parte do plano que era, infelizmente, demitir as pessoas, né? Então, a gente teve a etapa de demitir pessoas, a gente teve a etapa, antes disso, né, a gente se livrou de estruturas, né? Antes disso, a gente se livrou da nossa fábrica dos sonhos. Chegou um momento que a gente olhou um para o outro e falou, meu, não vai voltar, e eu não quero ter essa despesa enquanto a gente não souber o que estiver acontecendo. Então, a gente deixou de lado o investimento que a gente fez, abandonamos a empresa, encontramos abrigo aqui na casa de amigos, que depois a gente vai falar, aqui da Nave 7, que, né, nessa ocasião não havia Nave 7 ainda, né? Não havia ideia da Nave 7. Encontramos abrigo aqui, nos desfizemos da fábrica, nos desfizemos do escritório e, infelizmente, tivemos também que nos desfazer das pessoas. Nos desfazer das pessoas, da né, nossa equipe. Foi, enfim, acho que o ponto mais... Eu falo que é sempre a parte mais difícil, né? É a hora porque você constrói relações, a gente sabe o quanto é difícil construir talentos, construir relações,
E no caso de empresa familiar ou empresa menor, a gente constrói relações de vida, né? Não é só uma relação profissional. Então, com certeza, é a parte mais desafiadora dentro do processo. Não, ainda mais Agora, o nosso eu negócio, arrisco né? Que eu dizer... costumo dizer, desculpa, eu costumo dizer que o nosso negócio ele é feito de muito embate e muita muito junto, né? Os prazos são impossíveis, as leis do mercado são terríveis. Então, cara, hoje a gente está junto de verdade, todo mundo ciente, né, de tudo isso, ou realmente não tem como dar certo. Exatamente. E aí que vem a transparência, né? Porque num momento Exato. crítico como esse, quanto mais transparente a gente for, a gente consegue manter as relações. As relações não se quebram, né? Quando a gente não mantém essa transparência, tudo, as relações vão se quebrando e aí é difícil resgatar no momento também onde o mercado também possa ativar de novo e ter as pessoas novamente dentro desse processo com a gente. Foi interessante porque durante a pandemia eu tive contato com muitos clientes, inclusive com vocês, e muitas vezes o questionamento do empreendedor era: eu não sei se eu já demito ou não demito, se eu espero ou não espero. E eu sempre falo que isso depende muito do momento que cada empreendedor está vivendo. Não tem solução comum. Não tem solução comum. E o critério, né, que nos apoia numa tomada de decisão é pensar que se a gente manter a empresa saudável, a estrutura da empresa, quando eu falo estrutura, não é estrutura física, mas é o organismo vivo, empresa saudável, amanhã a gente pode contratar todo mundo de novo. Agora, se o organismo vivo da empresa não ficar saudável, ele morre, aí você não vai contratar nunca mais. Então não adiantou nada evitar a demissão agora e depois deixar de existir o negócio. Lembrando que eu não sou a favor de demitir, tá, gente? Eu não estou dizendo isso, mas é importante como empreendedor a gente também colocar isso na balança. Porque a gente precisa manter o organismo empresa, né, saudável para que ele se sustente. Nem que às vezes a empresa vire eu o empreendedor, para depois ir se estruturando e se formando e depois voltar a ter os 20, 30, 100, 200 colaboradores lá no negócio. Então é muito importante esse olhar que você trouxe, Edu e Paty. E aí tem uma outra coisa que me chamou bastante a atenção. Que durante a pandemia, veio primeiro esse baque, aí vocês fizeram o planejamento, a gente até conversou durante a pandemia, e depois eu achei muito bonita uma atitude de vocês, que é, ok, esse é o cenário novo, então vamos entender esse cenário, vamos entender o que está acontecendo e vamos acolher e entender o que os nossos clientes estão passando. E olha que legal, né? Num momento super crítico para o seu negócio, para a sua empresa, vocês pararam e falaram assim, tá, mas também está ruim para o meu cliente. Então, deixa eu olhar para ele, deixa eu ter empatia de entender o universo dele, deixa eu mapear o que está acontecendo com ele para ver se eu posso ajudá-lo de outra forma, que às vezes não é nem com a própria cenografia, mas de outra forma. Me foi aí, fala um pouquinho desse projeto que vocês fizeram uma pesquisa, que inclusive eu achei maravilhoso, que além de fazer a pesquisa, depois vocês compartilharam de forma genuína para qualquer um dos outras empresas de cenografia do mercado terem acesso a essa informação, ou seja, vocês não seguraram essa informação só para vocês disponibilizaram, entender essa informação. Fala um pouquinho do como foi fazer, por que veio essa origem de fazer e qual o impacto que gerou essa ação. Então, primeiro, Lu, assim, isso nasceu de uma constatação, né, que a gente teve lá atrás, até antes de fazer o trabalho com a Mudita. A gente ficava muito, né, rede social, tal, o que o concorrente está fazendo, era uma preocupação danada, a gente tinha que ser melhor que o concorrente, a gente tinha que, enfim. E aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo que a gente não tem que estar preparado, a gente não tem que estar preocupado com o que o concorrente está fazendo. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar preocupado com o nosso cliente, né? E foi nessa pegada que a gente, no meio da pandemia, falou, poxa, eu vou ligar para o meu cliente nesse momento para falar o quê, né? Para ver se tem, da onde eu vou, como que eu faço para me comunicar com o cliente nesse momento. Então, foi exatamente essa ideia, sabe? Ter um pouco de empatia e tentar saber quais são as dificuldades que ele está vivendo nesse momento, até porque, de repente, a gente pode discutir soluções em comum, né? Então, a gente, até quem bolou todo o roteiro da pesquisa não foi nem eu nem a Paty, foi a Bárbara. Uma das líderes, né, da empresa, isso. Que é uma das líderes aqui da Cenário.
ela fez todo o roteiro da pesquisa, a gente ajudou ela, tal, mas ela que fez tudo isso, ela disparou, ela e a Cecília, que trabalham com a gente, dispararam essa pesquisa para todo mundo, a gente coletou todos esses dados, a gente teve quase 100 respostas, foram 90 e poucas respostas que nós tivemos. Maravilhoso. Que é um número excelente. Quando a gente fala de pesquisa, é um número excelente. Não, e quando a gente começou a mandar a pesquisa para os clientes, muitos profissionais, produtores, arquitetos, muita gente pedia para a gente para receber também. Então a gente começou a encaminhar para, enfim, empresas de técnica, parceiras, fornecedores. A gente achou legal saber a visão de todo mundo sobre aquele momento, né? Perfeito. E aí a gente reuniu todo esse material, né? A gente compilou todo o resultado dessa pesquisa, divulgou, né, nas nossas... Primeiro a gente mandou para todo mundo que tinha respondido, e depois a gente começou a divulgar isso nas nossas redes sociais. E o legal foi que outras empresas, né, da Abrace, enfim, muita gente com quem a gente tem contato aí, os nossos concorrentes parceiros de hoje, né, ficaram interessados em ter o resultado delas, da pesquisa também, né, e a gente enviou para todo mundo. E, enfim, de alguma maneira, eu acho que a gente acabou ajudando um pouquinho, tirando um pouco de grilos, né, da cabeça das pessoas e dizendo, olha, não tem muito o que fazer, estamos todo mundo no mesmo barco, né? Não sou só eu ou só você. E ao mesmo tempo, Edu, ir mostrando que tem o que fazer, né? A gente pode não ter o que fazer com aquilo que está acontecendo, mas a gente tem ações para fazer. E ali era uma ação que vocês estavam fazendo. Então isso também estimula que o outro, que às vezes estava naquele lugar de chorar o leite derramado, de pegar e falar assim, não, mas peraí, o pessoal está se mexendo, vamos se mexer, vamos fazer, entendeu? É até interessante olhar para a rede social, né, que de repente você via que as pessoas estavam nessa discussão, né, da morte da Bezerra, do que já tinha acontecido e não tinha muito jeito, e de repente as pessoas também começam a olhar de um outro jeito. Não, peraí, tá bom. Vamos olhar por outro ângulo, vamos aprender com o novo, vamos entender esse novo cenário, vamos ver o que dá para fazer. E com certeza a pesquisa de vocês estimulou outras pessoas a também caminharem para esse sentido. Aqui teve um comentário do Arthur que ele colocou: parabéns, Edu e Paty, por continuar empreendendo no Brasil é para os fortes. E olha que viu, gente? É para muito forte. Valeu, Arthur, não é mole não. A Malu colocou, foram muito colaborativos, né? Que vocês compartilharam a pesquisa com todos. Muito legal. Fala, Edu. Legal, Malu. Eu ia dizer que, assim, essas situações só mostram pra gente, né, Lu, que a gente tem que... Não existe voo cruzeiro no empreendedorismo. A gente tem que estar em constante estado beta, né? É o que você falou pra gente lá atrás, pô, você tem que matar a sua empresa todo dia, né? Exatamente. Quebrar adoro esse conceito. Esse conceito todo dia você tem que pensar que a sua empresa pode morrer agora. Então, o que você vai fazer para fazer diferente? Adoro isso. E o que eu pensei bastante, né, Lu, esse pessoal, você tem que se reinventar, mas na verdade, talvez a palavra não seja se reinventar, seja muito o que a gente fez, que é se adaptar. A gente se adaptou muito, sabe, a todo tipo de situação e tem que se adaptar às novas demandas, né, e tentar ajudar o cliente a essa nova realidade, que mudou. Isso não tem como negar. E não vai ser igual. Não vai ser igual, muita coisa que o pessoal falou, não, isso é passageiro, não, já está sedimentado, né? A gente vai ter que conviver com isso e vai ter que se adaptar com isso, entendeu? E nessa adaptação é que a gente vai ter que se atualizar e a gente vai ter que melhorar. E quando você fala de adaptação, Paty, vem muito a questão da curva da mudança, porque a gente, como empreendedor, a gente pode escolher. Se a gente vai passar por essa curva, né, da mudança, ou seja, acontece um impacto. Se a gente vai ficar preso à depressão, à raiva, à negação, a tudo que vai contra aquilo que está acontecendo, entendeu? Ou se a gente vai caminhar, entender o cenário, entender que é um novo contexto e se adaptar, criando novos meios de lidar com esse cenário. Então eu falo que a grande diferença entre as empresas no momento de crise é o quanto tempo ela demora para passar para essa curva de mudança. Muitas ficam lá ainda se torturando muito tempo sobre, putz, será que vai voltar? Não, isso daí é passageiro, nega o cenário, nega o que está acontecendo. Só que aí nesse processo ele vai perdendo time, ele vai perdendo tempo de acompanhar. Claro que existe uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que é a transição interna nossa dentro da gente como indivíduo.
que existe o que está acontecendo com o nosso negócio, mas existe o que está acontecendo dentro da gente como ser humano. Então a gente precisa dar um tempo também para o nosso mental, corpo físico, tudo lidar com este novo cenário. Então, primeiro a gente tem que respeitar o nosso eu como indivíduo, do tipo, como eu, tem sócios, por exemplo, quando a gente tem sociedade, um pode conseguir mais rápido dentro desse processo de adaptação, o outro pode estar mais sentido, ser mais difícil, porque ele não está lidando só com a mudança da empresa, ele está lidando com a mudança na casa dele, com a mudança da família, dos pais. Então, essa foi uma mudança que afetou não só os negócios, afetou as pessoas, afetou tudo. Então, respeitar a transição interna do indivíduo e depois, dentro do negócio, tentar passar o mais rápido possível por essa curva da mudança. Porque quanto mais rápido você passar por esse processo, faz parte ficar com raiva, faz parte negar, faz parte ficar depressivo, faz parte acreditar que nada vai dar certo, tudo bem. Agora, o tempo é que faz a diferença, porque todo mundo vai passar por isso. Então, é a questão que você trouxe, Paty, da adaptação, né? Quanto mais rápido a gente conseguir se adaptar, melhor a gente vai conseguir lidar com esse contexto. Deixa eu ler aqui que algumas pessoas colocaram alguns comentários. O Diego colocou: vocês foram rápidos nessa adaptação e muitos outros ficaram e ficarão pelo caminho. Parabéns pela coragem. Infelizmente, essa é uma realidade, Diego. Isso realmente acontece. Ixi, calma aí que eu mexi em algum botão aqui que me perdi. Eita, nós. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui, que tinha mais uma pessoa que escreveu, eu tô me perdendo aqui nos botões. Aqui, ó, a Malu colocou: é necessário imergir no contexto e ter um olhar 360, interno e externo. Isso. Olha, o Fioco tá aí. Oi, Rodolfo, quanto tempo? Que bom que você tá aí. E é exatamente isso, respeita o interno, se adapta, olha para o cenário, cria cenários, mas tenta passar por essa curva o mais rápido possível. E aí eu queria falar exatamente disso. Vocês entraram, passaram por essa curva, fizeram esse trabalho com os clientes, e aí, de repente, a Cenária renasce aí com um novo contexto, com uma nova forma de ver. E aí eu queria abordar um pouquinho disso, porque eu acho que vocês servem também de inspiração para outras empresas, independente se são de cenografia ou de outros mercados, para mostrar que existem outros caminhos, mas para isso a gente precisa se desapegar do antigo, né? Vocês precisaram se desapegar do sonho do grande galpão, vocês precisaram se desapegar de uma estrutura já toda formada, toda conceituada, entendeu? Ou seja, precisou existir todo um processo que é difícil, gente. É fácil falar, mas é extremamente difícil passar por isso. Eu já passei, entendeu? Se desapegar de todas essas construções de sonhos que a gente tem para nascer para essas novas possibilidades. Então, fala um pouquinho do que nasce da Cenária depois de passar por esse turbilhão todo aí, que vocês possam servir de um pouco de inspiração aí para todo mundo que está nos vendo. Olha, Lu, eu acho que um pouco da nossa trajetória, acho que e da nossa história e tudo que a gente construiu, eu acho que tem muito a ver com tudo que aconteceu com a gente, né? É lógico que eu acredito na sorte, mas nunca é 100% sorte, né? É muito trabalho, né? E uma coisa que a gente sempre fez foi realmente cultivar as verdadeiras parcerias e amizades no mercado. E no momento específico que a gente precisou se desfazer da nossa fábrica, enfim, eu falei lá no começo que a gente se conheceu trabalhando juntos numa outra empresa. Essa empresa é a GTM Cenografia. Imagino que a maioria das pessoas aqui conhece a GTM, é uma empresa que já tem quase 30 anos de mercado. No momento que a gente estava se desfazendo da fábrica, o Rodrigo falou: olha, traz suas coisas para cá. O Rodrigo deve estar aí escutando. Rodrigo, obrigado. A gente sempre se falou, né, ao longo desse tempo: traz suas coisas para cá, eu estou com umas ideias, tal, e quando tudo voltar, você vê o que você vai fazer, né? E a gente começou a desenhar juntos o negócio colaborativo que ele tinha em mente, né? Então ele já tinha algumas empresas aqui e, enfim, ele já tinha diversificado o negócio dele, né? A GTM, a GTI, a Fast Track, tem aqui também uma empresa de comunicação visual, a Print. Enfim, ele tem várias unidades de negócio aqui que ele colocou debaixo de um guarda-chuva chamado Nave 7, que utiliza toda a estrutura dele,
e chamou a gente e outras empresas para fazer parte desse coworking. A Navi7 está aí, inclusive. Eu vi, a ouvindo a gente. Navi7 entrou o Sidney também, faz tempo que eu não vejo o É. Sidney. Sejam bem-vindos aí, quem está chegando. Então, Lu, o que eu até disse para algumas pessoas é que realmente deu tudo errado, assim como deu tudo errado para muita gente que tinha investido em negócios, né, no final do ano, ou até no começo desse ano, que dava com planos. Deu tudo errado, mas no fim deu tudo certo. E acho que a nossa Adoro história isso. colaborou muito para isso, né? Deu tudo certo porque hoje talvez eu tenha uma fábrica muito maior do que eu sempre sonhei, né? Foi um sonho diferente, né? Exatamente isso. Se constrói de uma outra Exatamente. forma. Com o benefício de eu ter aqui, junto comigo hoje, parceiros incríveis, com quem a gente pode trocar ideias sobre projetos mais complicados, que a gente se ajuda, que a gente toda semana, todo dia aqui tá discutindo sobre novas soluções e novos caminhos para o mercado. Então, poxa, o muito legal é que a gente não se sente tão sozinho, né, nesse momento. A gente encontrou um grupo de alta performance, eu acredito, né, e que principalmente tem os mesmos valores, né, Lu? Que eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que a Cenária chegou até aqui porque o Rodrigo acredita que nós temos valores que convergem para o mesmo sentido, né? E isso que é o muito legal e que eu acho não, tenho certeza que vai fazer isso aqui decolar, assim como já nos trouxe muitas oportunidades de negócio, né? Então, hoje, a gente, além de ter os nossos negócios próprios, a gente passa a gerar negócio para toda a comunidade aqui dentro. Isso é muito legal. Você está trazendo um ponto que é fundamental, que é a união, né, de parcerias, de fornecedores, de clientes em cima de valores humanos. E isso é construído muito com base em relações. E olha que interessante, era uma relação que vocês construíram lá atrás, antes de existir com a Cenária, que sempre foi uma relação saudável, que sempre foi uma relação baseada em valores, e ela estava lá. E aí, quando mais precisou essa relação, e olha como a gente está falando, tudo tem a ver com relação, porque a gente está falando da relação de vocês dois, como sócios, que conseguiram lidar com esse momento de crise e se fortaleceram ao invés de muitas vezes se separar, que acontece muito em momentos de crise, mas por quê? Porque os valores humanos de vocês estão acima, né, da própria Cenária, ou seja, vocês se conectam por valores. Não quer dizer que não tiveram dificuldade, tá, gente? Que não tiveram conflito, que também não tiveram discussão. O conflito é saudável dentro de uma relação, é o que faz a gente crescer, entendeu? Então, ou seja, vocês tiveram valores humanos que juntaram vocês dois, vocês tiveram os valores humanos unidos com a equipe, com muita transparência, muita empatia, que também vieram e embarcaram com vocês nessa, e os valores que conectaram vocês com outros parceiros e vocês puderam crescer, construir uma Cenária maior do que antes, né? O que você falou, um galpão, um espaço maior do que antes, ou seja, o sonho se transformou. E aí também vem um insight, pelo menos vem para mim, fica aí para quem estiver nos assistindo, o quanto às vezes a gente coloca muito um desenho perfeito do que a gente quer, e aí a vida vem e dá um arrastão na gente, e a gente se sente sem nada, né? Desconstruiu tudo, e a gente fala, não tenho mais nada. E de repente, se a gente estiver muito conectado com o nosso propósito, muito conectado com as coisas que a gente acredita, ela se reconstrói de uma outra forma. Eu posso falar isso por experiência própria, né? Depois de fechar uma empresa com mais de 30 anos no mercado, eu tive que começar do zero. Então, para mim, foi muito difícil desapegar de tudo isso e recomeçar. Mas a vida me trouxe algo muito mais maravilhoso, que é hoje poder ajudar todo o mercado de cenografia, de eventos, que era o mercado que eu atuava. Então, como é importante a gente também ter adaptação, que é o que a Paty falou, e flexibilidade, para também desconstruir o nosso sonho e permitir que ele seja construído de uma outra forma, baseado nas mudanças externas que vão acontecendo no mercado. Porque o mercado vai mudar, e se a gente ficar fixado que tem que ser daquele jeito, que se não for daquele jeito que você projetou, não vai dar certo, ou você não vai ser feliz, ou a relação não vai ser legal, você não vai acompanhar o mercado. Então, para acompanhar o mercado, a gente tem que estar disposto a desconstruir, construir o nosso mundo ideal, né, os nossos sonhos, o tempo todo. E aí vocês trazem esse exemplo palpável e concreto de que foi, né? Você precisou se desapegar do galpão antigo, que para quem tem cenografia sabe qual é o valor, qual a dificuldade de ter um galpão, e você ter essa construção para hoje ter um cenário muito mais promissor e colaborativo.
E aí eu queria fazer o gancho, porque também logo, logo o nosso tempo está acabando. Eu queria só lembrar para todo mundo que está nos assistindo, a gente tem live toda semana, é só seguir @Instituto Mudita, e toda vez a gente está trazendo aqui empreendedores, líderes e parceiros para trazer conhecimento mesmo, para ajudar todo mundo aí a empreender e a liderar cada vez melhor. E eu queria falar, assim, para a gente ir fechando o nosso tema aqui, falar um pouco assim dos ganhos, né? O que vocês fecham assim como mensagem dos ganhos que vocês tiveram de passar por toda essa jornada aí, que sim, de um lado tem toda a crise, mas também tem ganhos, né? Tem coisas que a gente leva e que vai ficar pra gente sempre. Então eu queria fechar aí vocês contando, tanto a Paty quanto a Edu, um pouquinho desses ganhos depois de passar por tudo isso. Olha, Lu, vou te falar que foi bem difícil assim, mas uma coisa que eu sempre falei, e quando a gente contrata alguém, quando a gente traz alguém para perto, até de cliente, de fornecedor, de colaborador, eu falo assim, meu, eu tenho que gostar muito de você, cara, porque eu vou dividir perrengue, eu vou trabalhar com você 10 horas por dia, muito mais tempo do que eu passo com a minha família. E se eu não gostar de você, então eu tô fazendo a coisa errada, né? E isso foi fundamental para a gente conseguir chegar até aqui, sabe? Então, assim, o convite do Rodrigo, os jobs que entraram durante a pandemia, depois que a gente ficou parado um tempão e começaram a voltar com clientes procurando a gente, pelo nosso relacionamento, pelo nosso jeito de trabalhar, as pessoas que ficaram na equipe, e que eu falei para você, não era mais a cenária cuidando deles, era eles cuidando da cenária. Hoje a gente cuida da cenária. Vou falar para você que a cenária entrou na pandemia, estava entubada, estava lá na UTI, estava etc. E hoje ela saiu, mas ela está se recuperando ainda. E é graças a esse círculo todo que está cuidando, sabe? Então, isso foi um ganho muito grande, ter essa percepção e ter essa gratidão para todo mundo, sabe? E se a gente pudesse deixar uma mensagem, vocês dois, para os empreendedores e os líderes que nos assistem, que recomendação, que sugestão que vocês dariam para eles para conseguir esse resultado que vocês conseguiram de ter essa equipe cuidando da cenária e não mais a cenária cuidando delas, que eu falo que é uma reflexão linda, porque isso é propósito, né? A hora que as pessoas estão lá por um propósito maior e estão lá por esse engajamento mais do que necessariamente pelo salário. Claro que dinheiro é importante, salário é importante, sim, mas existe algo mais que move e que no momento de crise é esse algo a mais que precisa existir, porque o dinheiro já não estava existindo mais. Então, o que vai ter que vir é muito mais essa conexão emocional, essa conexão com o propósito. Que recado que vocês deixam para essas pessoas que nos assistem? Lu, eu acho que isso só é possível através da identificação com os valores, né? Então, eu acho que a gente, através das nossas atitudes e a nossa jornada diária, sempre deixou muito claro quais são os nossos valores, tanto para a galera que está aqui hoje com a gente, quanto para os nossos clientes, né? E se eu puder deixar uma mensagem para todo mundo, é que, apesar do momento muito difícil, e não tenha dúvidas que, apesar de tudo isso que aconteceu com a gente, né, enfim, de lá atrás ter que se desfazer de estruturas e pessoas, e hoje ter tido a oportunidade de participar de um grupo tão legal, apesar disso, é o que você falou, toda mudança, ela traz uma dor muito forte, uma insegurança muito forte. Mas, apesar disso, a gente tem que estar positivo. A gente tem que, se a gente traçou um plano, a gente tem que estar seguro e positivo. Hoje, o cliente, ele está precisando de positividade. Não só o cliente, as pessoas estão precisando de positividade, né? Todos. Então, não dá para a gente ligar para as pessoas, ficar reclamando e ficar entrando na vibe de, poxa, será que vai voltar? Poxa, mudou tudo, poxa... Mudou, realmente mudou tudo, mas a gente tem que trazer um olhar positivo para essa mudança e criar uma vibe melhor em torno da gente, né? Porque senão a gente vai deixar o externo abafar as nossas ideias, o nosso humor, o nosso ânimo,
e, enfim, eu acho que o que já é ruim fica pior, né? Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, de muita positividade. A gente precisa estar centrado e transmitir positividade. E, de fato, tudo que acontece, a gente que é empreendedor, a gente tem que olhar como oportunidade. Tudo, tudo. É aquele velho ditado, se até um pé na bunda te manda para frente. Né? É isso mesmo. Tudo é uma oportunidade. Aconteceu a oportunidade de diminuir sua equipe, então revê os seus processos. Vê quem está lá com você, sabe? Não é o trabalho. Simplifica. Se não deu para pegar aquele trabalho, cara, então é para pegar um outro trabalho, é oportunidade de mudar, oportunidade de ser. Tudo é oportunidade. Para mim, ser empreendedor é isso, é enxergar a oportunidade na pior situação. E foi isso que aconteceu. Eu vivenciei isso na pele, sabe? E o exemplo mais palpável de tudo isso é ver a quantidade de comentários positivos das pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu acho que eu nunca fiz uma live com tantos comentários positivos. Aqui o Douglas falou, vocês são lindos, minhas referências, amo muito. Eu amo o Douglas também. Douglas, eu te amo. O Douglas é um fofo, adoro. O Diego colocou aqui, sucesso Edu e Paty, vida longa e sucesso a Cenária Nave 7. O Márcio Oliveira entrou aqui, também deu um aceno. O Arthur, isso é olhar para frente, exatamente. Nós empreendedores precisamos olhar para frente e se adaptar muito rápido. A Bárbara, que faz parte da equipe da Cenária, colocou a palavra que resume Cenária, Edu e Paty, é honestidade e liderança saudável. Olha quanta coisa importante. Pessoal da Blackout Luz, parabéns, boa conversa, boa Bárbara, todo mundo confirmando aqui, parabéns Edu e Paty, esperança sempre. Então é maravilhoso ouvir, gente, eu acho que é importante, nem sempre eu leio tantos os feedbacks, mas hoje eu tô lendo porque eu acho que o melhor exemplo isso aí, Lilian. É esse. Ó, adorei a live, valeu, o Zé aí, super Zé, querido trio. Gente, segue @Instituto Mudita, quem quiser acompanhar as próximas lives todas as quarta-feiras. Tá chegando ao fim, passa muito rápido, eu falo, às vezes a gente faz maior drama de medo de entrar na live, quando a gente vê o negócio já foi. E eu quero agradecer imensamente, Paty e Edu, de coração mesmo, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, por vocês de forma transparente colocar aqui realmente as dores, os desafios e também os sucessos, porque isso pode inspirar muita gente a também dar o próximo passo, arriscar, ir mais além, que é isso que a gente quer aqui dentro do Instituto Mudita. Então, gratidão imensa. Eu tenho um carinho especial por vocês dois. Vocês sabem que vocês vão estar sempre aqui. Sempre precisou, pode contar comigo, com o Instituto, que o que a gente puder ajudar, a gente sempre vai ajudar. E a Malu escreveu aqui, a fórmula foi tão boa que tinha uma empresa e a Gira na pandemia já são duas, exatamente. Virou duas empresas, aí, a Nave 7 e a Cenária. Maravilhoso, Malu, obrigada. Então, gratidão, meus queridos. Isso aí, obrigada gente. mesmo. Lu, conta com a gente também. A gente adorou participar. Sempre que precisar, nós estamos aqui à tua disposição. Olha o Patrick, Patrick. Patrick, ó, dois mestres. Patrick. Aprendi muito com vocês no passado. Parabéns, Edu e Paty. Imagina, bom, a gente sempre aprende com todas essas pessoas também. Isso é que é bacana, né? Então, é isso, gente. Curtam lá também, por favor. Entrem lá no perfil da Nave 7, curtam lá nossos comentários, enfim, vamos interagir com a gente lá, porque o que a gente está fazendo aqui é muito legal, eu espero que sirva de inspiração para outras pessoas, né? Como é que é? A Paty que fala, juntos, como é que é? Como eu falei da outra vez, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Isso. Se você quiser ir longe, você vai acompanhado. É isso aí. Então é hora da gente estar juntos, né? É hora da gente tá mais próximo do nosso cliente, dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros e principalmente dos nossos colaboradores. Exatamente. Obrigada de coração, Edu. E, gente, essa é a última live do ano e a gente está fechando aqui com chave de ouro com o Edu e com a Paty. A gente volta com as nossas lives no dia 13 de janeiro. Eu preciso de uma folguinha aí, mas a gente continua postando conteúdo, postando muita coisa aí para ajudar vocês, empreendedores. Mas as lives a gente volta em janeiro com muita coisa, com inclusive webinar todo mês, com bastante conteúdo para todos vocês. Beijo grande, meus queridos. Amei fazer isso com vocês. Nos vemos em breve. Valeu, beijão, galera. Obrigado para todo mundo. Gente, tá lá no IGTV, tá? Boas Fica no IGTV, tá, Edu? Tá bom, obrigado, Lu. E para todo mundo que nos assistiu, dá um tchau aí para todos eles, gente. Edu e Paty. Tchau, gente. Obrigado.
Valeu, boas festas para todo mundo. Tomem cuidado e saúde para todos. Zé. Ó, Zé, acharam o óleo. A zoeira never ends. Valeu, Tchau, Zé. gente. Um beijo Beijão. grande de coração. Gratidão, Tchau. viu? Tchau.